Obrigado. Ok. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Elson, você pode confirmar só se estão conseguindo visualizar o StudyX? Ok. Então, vamos iniciar a sessão de hoje. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Nós vamos falar hoje sobre o StudyX, que é a nossa plataforma de suporte e auxílio ao diagnóstico em radiologia, junto com a SPR. Eu vou iniciar apenas demonstrando um pouquinho a plataforma, como acessar, porque eu acho que é uma dúvida que surge logo ao princípio, principalmente para o pessoal que participou durante o período de ajuda humanitária do acesso ao StudyX, teve aí um período de trial e eventualmente já ativou o seu usuário e depois aderir a esse programa junto com a SPR de assinatura. Como faz para poder utilizar os códigos de ativação para assinatura, para o seu acesso, para acessar a plataforma, e aqueles que ainda não tiveram o seu usuário habilitado, que é uma primeira vez que está acessando a plataforma, também possam fazer. Tá bem? Iniciando por comentar que o StudyX é uma página web, no fundo, é um recurso web-based, então ele está acessível a partir de qualquer dispositivo eletrônico, laptop, PC, Mac, tablet, e basta ter um acesso à internet. Então, não precisa instalar nada, é de fácil acesso, não tem nenhuma necessidade de instalação de nenhum sistema. A página é o studx.com, e uma vez a gente entrando aqui, a gente vai nesse canto superior direito em login, faça um clique aqui e a gente entra nessa página de login. Então, para aqueles que vão ativar o seu período de assinatura, seja os que já têm um usuário criado previamente ou aqueles que não, todo mundo vai entrar aqui nesse link do Redeemer Registration ID, ok? Esse link, vocês vão colocar um código que vai ser enviado individualmente e é um código único para cada pessoa que vai participar, que vai assinar esse recurso e que a SPR vai facilitar para vocês quando vocês fizerem a assinatura. E esse código é um código simples com duas sequências numéricas, é o Registration ID e o Registration Password. Então, se vocês fizerem um clique aqui no Registration ID, vai abrir essa página aqui, vocês copiam o código, dão Submit, e aí a gente vai chegar nessa tela aqui para todo mundo, e a partir daqui é que a gente tem a diferença em quem já tem um usuário prévio do trial ou anterior e quem não tem. Quem já tem o acesso trial do período de acesso humanitário que a gente fez com a SPR também, basta vocês utilizarem o mesmo username e o mesmo password. Então, o username é o e-mail de vocês completo e a password que vocês tiverem estabelecido previamente vai continuar válida. Basta preencher esses dados como eu tenho os meus dados aqui e clicar nesse sign in. A partir desse momento, vocês já vão poder acessar a plataforma diretamente e não precisam repetir esse passo. É só a primeira vez depois que vocês receberem esse código de assinatura que vocês vão fazer, ok? Caso alguém tiver alguma dúvida e não lembrar dessa password do período de acesso humanitário, basta fazer um clique aqui em Forgot Username and Password, vai abrir uma outra tela em que vocês confirmam um e-mail, que é o username de vocês, vai chegar um e-mail e vocês podem fazer o reset dessa password, ok? Para todas as outras pessoas que ainda não tiverem nenhum tipo de acesso ao StudyX, a partir dessa mesma tela, vocês vão clicar aqui em Register New Profile e a partir daqui vocês vão preencher um registro básico de usuário, em que vocês vão colocar o nome, o sobrenome, o e-mail completo, vão criar aqui uma password e o importante é principalmente aqui colocar que vocês leram e aceitam as condições de uso e fazer um clique no Submit. Tanto um como o outro é feito uma vez só e a partir daí vocês já podem entrar na página diretamente, ok? Espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode revisar no final. E então vamos agora para a plataforma. Então, feito isso uma única vez, a primeira vez que vocês recebem o código, a partir de então entrar no login, colocar aqui o nome de usuário e a password e fazer um sign-in na plataforma para poder acessar ela. Então, para aqueles que não conhecem o StudyX, a gente vai começar com um overview bastante geral da plataforma e depois a gente vai ver alguns casos aqui de busca de recurso dessa plataforma. Então, o StudyX, o que ele facilita para a gente não só imagens, mas também informação de referência, curada ou atualizada por experts nas suas áreas de conhecimento dentro da radiologia, em todos os aspectos da radiologia, e que é uma plataforma que está constantemente sendo também atualizada com novas informações. Então, toda a parte
de tópicos novos e atualização de conteúdo existente a partir de publicações, tudo é baseado em referências bibliográficas de jornais peer-reviewed, e dos livros da Mirces, que também acho que são bastante reconhecidos pelos profissionais aqui presentes hoje na radiologia, vão estar incluídos nessa plataforma. Então, é como ter aqui toda uma biblioteca digital, digamos assim, que tem a vantagem de ser atualizada constantemente. Uma vez que a gente entra aqui na plataforma, a gente tem na parte superior, ao lado do logotipo do StudyX, a barra de texto livre, em que a gente pode fazer uma busca direcionada a qualquer termo ou diagnóstico que a gente já queira procurar, ok? Abaixo a gente tem as categorias principais, onde estão divididos as páginas de conteúdo, que são atualmente quase 7.000 tópicos em todas as seções do corpo. Então a gente pode ver aqui que tem a parte cérebro, cardíaco, geniturinário, ginecológico, cabeça e pescoço, mas também com alguns enfoques também interessantes como medicina nuclear, parte pediátrica está toda aqui no tópico também, parte de ultrassonografia também, e algumas ferramentas aqui mais ao final. Para quem está acostumado com os livros da Mirces, como eu mencionei, segue um pouco também a lógica dos próprios títulos de livros, então alguns vão identificar aqui que a estrutura é bastante similar. Na parte da direita, a gente tem duas abas aqui, duas abinhas, uma delas com o nosso histórico de busca, então não deixa de ser uma página web, a gente tem aqui um historial de busca do que a gente fez recentemente na plataforma, e depois a gente tem aqui uma outra aba de atualização de conteúdo, como eu mencionei, é um conteúdo que é atualizado constantemente, e ele sempre salta aqui alguma informação, a gente tem informação, obviamente, sobre o Covid, por exemplo, o último tópico publicado do Covid é sobre manifestações a nível neurológico do Covid, e vocês podem ver aqui todos os tópicos que foram atualizados. A última atualização geral foi em junho, e depois, ao longo dos meses, vão sendo atualizados mais tópicos, ok? E, finalmente, na parte superior, a gente tem aqui a barra de ferramentas principais, a gente tem os bookmarks, que são como se fossem os favoritos dentro da plataforma, então a gente pode marcar páginas favoritas aqui. A gente tem uma ferramenta de comparação, que a gente vai ver em alguns instantes. Tem um botão de ajuda e de suporte, que também tem esse ícone aqui no final do Resource Center, que é o centro de recursos. E a gente também tem aqui a parte de configuração do usuário. Chama atenção aqui, porque se a gente entrar aqui na parte de Settings, a gente pode modificar o idioma, tanto de busca como de interface do inglês, que é pré-definido, para o português, se a gente quiser. Então, a gente vai ver aqui, um pouco mais abaixo, que existe a possibilidade de colocar em português. Entretanto, faço uma ressalva de que isso só vai modificar os botões, digamos, os tópicos. Em vez de estar aqui what you're looking for, vai estar escrito o que você está procurando, mas não vai traduzir o conteúdo da plataforma, que está todo em inglês, porque é baseado nas publicações científicas, que também são em inglês. Então, se o inglês não for uma limitação, eu recomendo que vocês, se possível, mantenham em inglês, porque a gente vai ver aqui algumas facilidades de fazer a busca também em inglês, ok? Então, tendo um overview geral da plataforma, eu sempre comento nas apresentações que eu vejo duas maneiras aqui da gente buscar informação. Se a gente tem já um tópico, um diagnóstico já suspeito ou pré-definido que a gente queira buscar uma informação, ou se a gente realmente está explorando o recurso e vendo que diagnósticos vão estar de acordo com uma seção ou com alguma característica. Então, iniciando por uma parte mais exploratória, a gente pode ir aqui nas categorias principais. Imaginemos que a gente está buscando alguma informação relacionada com a parte cardíaca, e a gente vai ver aqui os 4 tipos de conteúdos, basicamente, que se compartem dentro da plataforma, que são os diagnósticos concretos, os diagnósticos diferenciais, que são aqueles termos mais abrangentes, parte de radiologia intervencionista ou intervencional, e alguns tópicos de anatomia também, relacionados, nesse caso, à parte cardíaca, para ajudar a gente a rever alguns conceitos também, algumas características de estrutura. Então, imaginamos que a gente está buscando aqui explorar alguma questão relacionada ao diagnóstico, a gente não tem ainda uma suspeita, então a gente vai explorar essa parte, vai especificando, se for uma questão valvular, a gente entra na parte valvular, até chegar a uma listagem completa e finita de diagnósticos que afetam a parte valvular no contexto da radiologia. Todas essas páginas, ou cada uma desses tópicos que a gente vê é uma página de conteúdo, e aí eu sempre gosto de demonstrar que a gente tem a primeira funcionalidade aqui, que é o preview, que é esse botão que parece um olho.
A gente fazendo um clique aqui, o que ele vai fazer é abrir na nossa tela, e aí ela se ajusta à tela que vocês estiverem utilizando, todas as informações, ou as informações mais importantes desse tópico, seja na parte de texto, que como vocês podem ver é bastante sucinto e bastante direcionado, porque foi revisado por um expert, e que a gente pode revisar em poucos segundos ou minutos, uma informação bastante específica relacionada, por exemplo, à parte patológica, informações clínicas, seja também diretamente para aqueles que são mais visuais ou que tenham uma imagem comparativa, já ir explorando a biblioteca de imagens. Todas as imagens aqui podem ser expandidas à tela completa, são imagens digitais que não perdem resolução, portanto, quanto maior a tela, melhor se vê. Todas elas vêm, ou praticamente todas, vêm com anotações, portanto, flechas indicativas, indicando as estruturas e facilitando a identificação da característica principal desse diagnóstico, dessa imagem, também com uma breve descrição na parte inferior. Então, se a gente for indo de imagem a imagem, a gente tem aqui uma descrição e as flechas indicativas, bastante fácil de identificar as características. A gente pode ir saltando de uma a outra, e como vocês veem, é algo bastante dinâmico e bastante rápido, não demora também muito tempo para carregar. Ok? Então, a gente poderia estar pré-visualizando, seja a nível de imagem, seja a nível de documento, de texto, cada um desses tópicos, revisando aquelas informações, as características mais comparáveis com o nosso caso, ou com a nossa dúvida, até encontrar o diagnóstico concreto. A outra maneira que a gente tem de buscar, e eu vou voltar aqui à homepage fazendo um clique no logotipo do StudyX, é fazendo uma busca direcionada, que eu acredito que até seja a maioria dos casos. Então, se a gente já tiver uma característica de imagem, se a gente já tiver uma dúvida ou um diagnóstico suspeito, a gente pode digitar diretamente. Eu mencionei no início que eu recomendo manter o inglês, porque, por exemplo, se eu for buscar aqui algum tipo de informação relacionada, por exemplo, com o fígado, ao digitar a palavra liver, fígado em inglês, ele já vai me sair aqui, igual no Google, a gente tem as opções mais recomendadas ou mais buscadas, e que pode nos facilitar aqui já identificar alguma característica, algum diagnóstico, que a gente queira buscar. Então, já vai sair aqui uma lista bastante completa de tópicos relacionados com esse termo de busca. Também facilita, porque se a gente tiver alguma dúvida de como escrever em inglês, se há uma dupla N, uma dupla L, basta a gente digitando devagarzinho que o autocomplete já vai sugerindo aqui, a gente já vai vendo como é que é. Então, nesse caso, eu tenho, por exemplo, uma dúvida, eu vejo uma massa no fígado, numa imagem radiológica de um paciente, eu quero ver que possíveis diagnósticos a plataforma poderia me indicar aqui, para me facilitar, diferenciar qual é o diagnóstico concreto desse paciente. Então, eu posso digitar a palavra liver mass, tem duplo S, já vi aqui, e faço um enter e lanço uma pesquisa. Nesse caso, a plataforma ela vai buscar em todos os tópicos, em todo o conteúdo, não só a descrição do diagnóstico do tópico, que pode ser, por exemplo, uma massa no fígado ecogênica ou hipoecoica, mas também ele vai buscar dentro da própria descrição do texto, do corpo do tópico, da descrição, que nos permite também fazer uma busca direcionada a uma característica, não só um diagnóstico concreto, se a gente tiver ainda alguma dúvida ou não tiver mesmo essa descrição completa, ok? E ele vai buscar, como eu mencionei, os 4 tipos de conteúdos, que pelos ícones também é fácil de identificar. DX é o diagnóstico, DDX é o diagnóstico diferencial, como esses estão aqui. Esse bonequinho verde vai ser a parte anatômica e essa agulhinha em azul vai ser a parte de radiologia intervencionista. Então, eu vendo aqui, eu já vejo que tem um tópico anatômico aqui da parte do fígado, tenho vários diagnósticos diferenciais pelo próprio termo de busca que eu fiz, e eventualmente vou ter aqui também alguns diagnósticos concretos, como, por exemplo, alterações pós-operatórias no fígado. Mas imaginamos que eu realmente tenho uma imagem de uma massa no fígado ecogênica, eu visualizo aqui e digo, eu acho que é mais ou menos por aqui que eu vou. Então, eu faço um clique, o que o diagnóstico diferencial, que é uma das grandes mais-valias aqui da plataforma, nos aporta? Ele tem uma página em que, no canto esquerdo, a gente tem toda uma lista, uma descrição de diagnósticos concretos, então aqueles DX concretos que podem estar relacionados com essa descrição de alteração na imagem, que pode ser uma massa ecogênica identificada no fígado. Então, a gente tem aqui uma esteatose focal, a gente tem uma metástase hepática, um abscesso hepático biogênico, e a própria plataforma já categoriza, entre aquelas que são mais frequentes, que aparecem mais,
e aquelas que são já um pouco menos frequentes, ou seja, que já tem assim uma característica um pouco mais, com uma menor incidência, vamos dizer assim. Então, a gente pode ter aqui um adenoma hepático, por exemplo. Na parte da direita, a gente tem uma informação, novamente, uma informação bem sumarizada, de fácil acesso, leitura rápida, com os pontos principais que vão me ajudar a diferenciar entre uma esteatose focal, entre uma metástase hepática e assim sucessivamente, colocando aqui em 4 ou 5 tópicos quais são as dicas que me ajudam a confirmar ou não se for uma esteatose, se for um hemangioma hepático, se for uma metástase hepática. Então, temos aqui uma breve descrição bastante rápida, que realmente facilita bastante a tirar nossas dúvidas. Agora, imaginamos que mesmo assim a gente revê esse conteúdo rapidamente, vê aqui as imagens, a gente pode ampliar as imagens, e essas imagens também são compostas de uma maneira que elas possam ser mais comparáveis, para facilitar, mas ainda assim a gente tem uma dúvida, e eu peço aqui que vocês não entrem no critério clínico, porque eu não sou um expert na área, mas basicamente só pela funcionalidade. Imagina que a gente ainda tem uma dúvida entre 2, 3, 4 diagnósticos aqui listados, e eu falo, eu gostaria de realmente pôr lado a lado, tenho aqui 2 ou 3 monitores, quero ver isso lado a lado. Então, posso ter a minha imagem do meu paciente no monitor e posso pôr aqui uma comparação concreta entre diagnósticos. Então, para isso eu vou usar essa segunda funcionalidade, esse segundo botãozinho, que parecem 2 folhas com um certinho aqui no lado, que é o Compare. Então, eu faço um clique nesse ícone sempre que ele está disponível, ele está sempre disponível para diagnósticos concretos, os DX, e vou selecionando tudo aquilo que eu quero comparar literalmente lado a lado, vocês já vão ver. Então, eu vou comparar, por exemplo, aqui, só a título de comparação mesmo, uma esteatose, uma metástase hepática, e vou colocar aqui um adenoma hepático, ok? Então, vou fazendo um clique, vai ficando em verde habilitado, e na parte superior da minha tela aqui, o botão de Compare, naquela barra de funcionalidade, já está habilitado a partir da segunda comparação, o segundo diagnóstico que a gente escolhe. Não existe um limite, vocês podem comparar 2, 3, 5, 6 coisas diferentes, dependendo do critério que vocês estejam a utilizar. E eu já vou demonstrar também que é muito flexível, não preciso estar limitado ao que me aparece aqui na tela. Eu posso, inclusive, fazer outras buscas e continuar adicionando. Mas só para exemplificar, a gente selecionou esses 3 e a gente clica aqui no Compare. Então, o que a plataforma vai pôr? Como eu disse, literalmente lado a lado, toda a biblioteca de imagem de cada um desses diagnósticos concretos. A biblioteca está aqui, como vocês podem ver, é bastante ampla em quase todos os casos. A gente tem várias metodologias de aquisição de imagem, a gente tem inclusive alguma imagem aqui histológica, comparativa, anatomia geral. Então, a gente pode fazer na seleção dessas imagens, e eu estou selecionando bastante ao acaso aqui, para pôr mesmo lado a lado essas 3. Nesse caso, eu tenho 3, cabe bem na minha tela, mas se eu tivesse uma quarta, uma quinta, uma sexta, eu ia ter uma barra aqui inferior, em que eu ia poder fazer um scroll para o lado e ver todos esses diagnósticos literalmente lado a lado, e eu posso ir saltando de uma imagem a outra para ver se eu tenho uma imagem mais comparável. Se eu tiver a minha imagem do paciente num outro monitor aqui ao lado, eu posso estar comparando essas 3 com a minha do meu paciente, ok? Então é bastante prática a funcionalidade, eu acho que ajuda bastante na hora de definir algumas características da imagem e fazer uma comparação. Não só eu posso fazer essa comparação na parte de imagem, mas de uma maneira muito rápida eu posso transitar para a parte de texto. Então, eu vou ver aqui aquelas características também de cada um desses diagnósticos, mais extenso do que no meu diagnóstico diferencial, porque aqui eu tenho uma descrição completa. E eu posso ver aqui tanto as dicas para facilitar o diagnóstico, como depois características de imagem, posso ver terminologia, posso ver diagnóstico diferencial, checklist de diagnóstico, por tipo de imagem, características gerais, de tomografia, de ressonância, de ultrassonografia, tudo que for aplicável aqui, eu vou ter aqui mais ou menos lado a lado, e como está tudo estruturado de uma maneira similar, realmente dentro do possível me permite fazer comparações. Então eu posso aqui estar transitando entre imagem e texto tranquilamente, fazendo a minha seleção. Como eu disse, a ferramenta ela é bastante flexível, então imaginemos que a gente fez essa comparação, aí eu digo, não, esteatoses aqui não eu tenho esse botãozinho do dismiss, vou eliminar, fiquei com essas 2, mas lembrei, puxa, eu podia ter comparado aqui alguma outra característica daquela listagem anterior. Como isso é uma página web, eu dou aqui, volto uma página, ele me mantém aquelas 2 ferramentas, aqueles 2 diagnósticos, salvos aqui na minha ferramenta de comparação, volto para a minha lista e digo,
Ah, mas eu queria comparar também com carcinoma hepatocelular. Volto a fazer um clique aqui e, só por comparar, também quero aqui comparar com um amartoma biliar. Como eu digo, se fixem no critério clínico. Então, eu tenho agora 4, quer dizer, eu tinha 3, eliminei uma, voltei a adicionar 2, volto a lançar a ferramenta, e acho que dá para entender bastante bem o funcionamento, volto a poder comparar, volto a ter aqui toda a biblioteca, e vou aqui fazendo por critérios de exclusão, até chegar no meu diagnóstico concreto. Então, vou eliminando, realmente não pode ser isso, também acho que não é o amartoma, e no final, vamos dizer que eu acho que realmente é uma metástase hepática. Então, se eu entrar nessa página de diagnóstico, até agora a gente não entrou em nenhuma, a gente só pré-visualizou, o que ela me adiciona mais? Ela tem aqui mais alguns tipos de conteúdo que eu gosto de ressaltar. Uma delas, primeiro, é que eu posso navegar nela numa parte muito fácil. Então, eu tenho aqui esse menuzinho que são umas flechas, e aqui eu posso ir direto ao ponto onde eu quero. Então, se eu cheguei a isso e quero ver quais são os checklists de diagnóstico que eu posso fazer, venho aqui e ele me diz, considera isso, interpreta isso, e vou rapidamente. Depois quero revisar alguma coisa de diagnóstico diferencial de novo, volto aqui na parte de diagnóstico diferencial e ele me sugere outros diagnósticos que também estão bastante relacionados com uma metástase hepática. Então, a navegação é muito mais fácil. Na parte de imagens, aqui da direita, temos a mesma biblioteca. Podemos, da mesma maneira, ampliar essa imagem aqui, a tela completa. Então, fazendo aqui o clique nesse botão, posso ampliar de novo, posso ir revisando as imagens novamente. Mas aqui eu tenho uma outra funcionalidade. Para aqueles que gostam ou que precisam fazer algum tipo de formação para estudantes, para residentes, para pessoal de estudo, grupos de estudos, painéis clínicos, vocês podem também estar utilizando essas imagens fora da plataforma através do Download to Presentation. Então, na parte embaixo de cada imagem, a gente tem esse botão Download to Presentation. É um link, eu faço um clique e ele automaticamente vai me gerar aqui um PowerPoint. Eu espero que vocês possam estar vendo. Eu vou abrir esse PowerPoint e vocês viram que foi em um clique. Esse PowerPoint pode ser editado e eu posso aqui estar modificando e editando a imagem da maneira que eu quero para preparar a minha apresentação para uma aula, para uma formação, para uma discussão, para o que eu quiser. Então, posso aqui, ele vem com a explicação da imagem, eu posso aqui adicionar minhas próprias notas pessoais, posso estar aqui colocando duas imagens por slide, adicionando uma imagem externa na plataforma, ou seja, completamente editável, ok? Vocês depois podem salvar isso, tanto podem compartilhar ou podem fazer o uso dessas imagens fora da plataforma em modo offline também. Não só isso, mas se eu quiser utilizar o próprio texto, imagina que eu vou utilizar esse texto como uma referência do meu laudo, eu posso também utilizar esse botão do print, que está aqui no canto direito. Fazendo um clique, ele vai me gerar uma página web preparada para impressão. Então, eu posso salvar isso como um PDF, eu posso imprimir isso em papel mesmo. Vem com as imagens também que não são aqui exploráveis ou editáveis, elas estão só aqui como miniaturas. Mas se eu quiser eliminar e ficar só mesmo com o texto para referenciar, por exemplo, no laudo, posso aqui ocultar no Hide Images, fico só com o tópico, ele já vem com a marcação da plataforma, ele já vem no final com o copyright, com as referências bibliográficas, então eu posso adicionar isso como uma evidência, como um suporte à evidência ao meu diagnóstico, ok? Falando das referências, aqui no final a gente sempre tem referências bibliográficas que foram selecionadas pela pessoa que revisou e criou esse conteúdo. Essas referências, como não estão restritas ao que a Elsevier publica como editora, porque senão não estariam atualizadas ao 100%, a gente não publica tudo que existe na radiologia no mundo, obviamente. O que a gente faz é dar um link direto para o artigo no PubMed. Então, se vocês fizerem o clique aqui, vocês vão ver que ele me leva diretamente ao PubMed. Tem aqui o abstract desse texto. E se eu tiver acesso através da minha instituição, posso buscar o texto completo, se for um Open Access, posso estudar com um pouco mais de profundidade na fonte primária. Portanto, eu tenho aqui uma boa listagem de referências feitas por esse expert. Quem é esse expert? Na parte superior, aqui embaixo do tópico, a gente tem uma descrição de quem compôs essa página. Em muitos casos, a gente tem o currículo, o perfil da pessoa. Nesse caso aqui, o Dr. Michael, nesse caso que trabalha em Stanford, compartilhou inclusive a sua própria imagem. E tem uma revisão aqui do currículo dele, demonstrando que é uma pessoa que publica com muita frequência, revisa os livros,
é um editor e é um médico também que trabalha, por isso é uma pessoa expert que está constantemente revisando e atualizando esse conteúdo para que ele seja sempre o mais atual possível. Finalmente, além dessas pequenas funcionalidades aqui, a gente tem no canto esquerdo algumas abinhas aqui que vocês vão ver embaixo do DX de diagnóstico. Nesse caso a gente não tem, mas poderia haver algum tipo de tabela de classificação, por exemplo, a tabela de classificação tumoral dos TNMs, dos estágios do tumor, ou uma tabela de diagnóstico diferencial para facilitar a identificação. Nesse caso aqui a gente não tem, mas se tivesse eu faria um clique e me apareceriam as tabelas aqui. O que sim, em praticamente todos os diagnósticos aparece, e nesse caso a gente tem 63 casos de pacientes reais. Então, além daquelas imagens, além da informação revisada e preparada por esse expert, a gente tem a inclusão aqui de vários casos de pacientes reais, onde se a gente fizer a utilização do preview, que é aquela funcionalidade que eu demonstrei logo ao princípio, eu vou ter a possibilidade de rever a informação do paciente, então a informação demográfica, o histórico do paciente, como ele entrou, como foi o caso dele, a descrição do diagnóstico dele. Então, por exemplo, aqui tem umas lesões focalizadas e tem aqui toda a descrição com uma própria pequena biblioteca desse paciente concreto, que eu também posso ampliar, também vem anotada, ou seja, mesmo critério para todas as outras imagens que a gente vê, o que pode aportar um grau maior de definição, de comparação. Se o meu paciente, por exemplo, também é uma pessoa idosa e isso afeta de alguma maneira a imagem, posso estar, ou uma criança, no caso pediátrico, pode estar me facilitando ter um caso ou vários casos, nesse caso 63, de pacientes reais. E a gente tem aqui uma outra biblioteca vastíssima de mais de 200 imagens só de metástases hepáticas para a gente poder comparar aqui com o nosso caso. A gente tem também aqui um acesso rápido à parte anatômica. Se eu quero revisar alguma informação anatômica, tenho desde do enfoque assim mais geral, como também no enfoque na ultrassonografia, como eu veria as imagens de um fígado, como eu interpretaria. Se eu fizer de novo a utilização do preview, eu posso revisar a informação. Então tem informação básica, tem imagem básica, desde imagem do tipo livro-texto, indicando aqui as estruturas do fígado, mas também nesse caso imagens de ultrassonografia com a indicação de todas as estruturas, de onde estariam cada aspecto, cada estrutura, veia, lobo, o que for, para me facilitar, para recordar alguma característica específica, onde eu localizo aquela estrutura, posso estar revisando aqui as imagens, e todas as imagens também têm aqui as indicações da parte anatômica, ok? E finalmente, fechando o ciclo, digamos assim, a gente também tem, novamente, a parte do diagnóstico diferencial. Então, a gente começou por um diagnóstico diferencial e foi um diagnóstico concreto. Nesse caso, além daquele diagnóstico concreto que a gente agora acabou de explorar, quais são os outros termos de diagnóstico diferencial que poderiam estar se referindo ou estar relacionados com uma metástase hepática? Então, a gente tem aqui, desde aquilo que a gente buscou, que era massa ecogênica, mas também pode ser doença difusa no fígado, lesão cística no fígado, massa hepática cística, todas essas poderiam estar se relacionando ou referenciando um tipo de metástase hepática. Então, acho que isso também é bastante compreensível para vocês que são experts aqui, mas ajuda também a ter uma listagem concreta, nesse caso, 28 termos de diagnóstico diferencial que podem estar relacionados com isso. Ok? Para também não alongar muito mais, uma última funcionalidade que eu esqueci de mencionar é a parte dos bookmarks, os favoritos, que eu mencionei também no início. Então, imaginamos que eu trabalho muito com a parte hepática, com o fígado. Gostei dessa página, vou revisar ela constantemente, tenho a certeza disso. Quero salvar ela como um favorito. Nesse botão aqui do bookmark, eu faço um clique. No meu caso, ela já está como um favorito, então tem essa bandeirinha amarela que vocês veem aqui. Mas eu poderia estar fazendo um clique e adicionando aos meus bookmarks. O que isso me facilita? Em qualquer momento, em qualquer ponto que eu esteja explorando a plataforma, eu clico aqui nos bookmarks e eu tenho a minha listagem pré-definida de tópicos que me interessam. Isso também para mostrar, por exemplo, que eu posso vir aqui verificar alguma informação do coronavírus. Como eu mencionei, é uma plataforma que está atualizada, então a gente tem, obviamente, já páginas de informação sobre o coronavírus, por exemplo, como essa que foi criada inicialmente em março, já foi atualizada acho que 2 ou 3 vezes. A gente tem uma descrição aqui bastante já completa, inclusive com algum diagnóstico diferencial, comparando com a pneumonia,
ou com uma síndrome aguda respiratória, imagens de referência, a mesma coisa a gente pode ampliar, a gente, se quiser, pode fazer um download para um PowerPoint para utilizar essa imagem. E não só a gente tem aqui a parte do tópico geral de coronavírus, mas se eu fizer uma busca de coronavírus e... peço desculpa que ele completou aqui sozinho. Coronavírus. Vocês vão ver que não só existe uma página primária, mas já existe uma página secundária relacionada com alterações a nível cerebral ou neurológico que o Covid pode causar. Para mim, por exemplo, isso foi uma novidade, eu não sabia disso, mas a gente já tem uma página também escrita pela doutora Anne Osborne, que na parte de neuroradiologia acho que é uma referência mundial, e é também uma das fundadoras da plataforma do StudyX. Então, a gente já tem aqui pelo menos essas duas páginas com uma boa biblioteca já de exemplos concretos de casos de pacientes com Covid, demonstrando também que a plataforma realmente está sendo atualizada com muita frequência e é bastante atual, ok? Só finalizando mesmo, e a gente já vai abrir para perguntas, 2 pontos rápidos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer incidência, além de ter o próprio contato da SPR, que está sempre em colaboração com a gente apoiando, vocês podem vir na parte de Help Support, a gente tem as perguntas mais frequentes, a gente tem alguns vídeos tutoriais demonstrando alguma das funcionalidades que eu acabei de demonstrar aqui nessa sessão de hoje, mas ele também pode ser acessado através desse botão de acesso rápido do Resource Center. Então, a gente tem aqui alguma revisão de informação de atualização, algumas dicas de como melhorar a experiência e a busca na plataforma, também é bastante útil, gosto de ressaltar. E temos aqui, finalmente, a parte de suporte. Se vocês precisarem, entram no Support Center. É um suporte que está disponível 24 horas, está associado à nossa equipe de suporte internacional. A gente tem aqui as perguntas e caso realmente tenha alguma incidência, alguma dúvida muito urgente, podem abrir um chat, que também está disponível 24 horas, mandar um e-mail, até fazer uma chamada num telefone, obviamente, nesse caso internacional em inglês, mas podem estar utilizando. Para terminar, demonstro aqui as RAD Tools, que é alguma coisa que não está muito visível e às vezes as pessoas não conhecem. São algumas ferramentas para facilitar também, além da informação de diagnóstico, seja calculadoras ou tabelas. Nas calculadoras, eu sempre gosto de mostrar o cálculo da idade óssea de uma criança. Eu acho que isso é bastante visual e bastante fácil de entender. A gente tem aqui a descrição, em cada calculadora existe uma descrição e existe sempre aqui umas referências de como ela foi criada. Nesse caso, basta eu falar, olha, eu quero comparar ou identificar a idade óssea do meu paciente para ver se é compatível com a idade real dessa criança. Escolho aqui, por exemplo, um menino que tem 1 ano de idade, dou um Continue to Next Step e ele me mostra aqui uma radiografia da mão de um menino de 1 ano, como seria. Aqui ao lado eu tenho de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, 9 meses, 6 meses. Posso estar fazendo também uma comparação visual, então acho que ilustra bem a utilidade dessas ferramentas, ok? Não só existe essa, mas existe cálculos de fraturas, pneumotórax, dose de radiação, insuficiência renal, velocidade de crescimento tumoral. Então, algumas ferramentas em formato flash que são bastante úteis, ok? Além dessas calculadoras, a gente também tem algumas tabelas aqui. Então, a gente escolhe aqui por sessão, por exemplo, na parte neurológica, desculpa, a gente tem aqui classificação de acordo com o World Health Organization do sistema nervoso central. Então, ele vai me dar aqui uns graus na parte tumoral, de toda essa informação, que pode me facilitar bastante aqui, buscar essa informação de uma maneira bastante rápida. E, finalmente, e prometo que termino depois dessa, alguma outra informação que não está muito visível e às vezes o pessoal também não conhece, é que as TNMs, as tabelas de classificação tumoral, se a gente fizer uma busca por TNM no campo de busca livre, vai me aparecer até com um ícone diferente aqui, toda a parte dessa descrição. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no carcinoma de pulmão, eu vou ter aqui uma descrição com alguma imagem de como isso afetaria dos diferentes estágios, mas mais relevante, e aqui sim a gente tem aquelas tabelas que eu também demonstrei no caso do diagnóstico, as tabelas com as definições e as categorias. Então, se for um tumor primário, quais são os critérios, se for um tumor linfonódico, metastático,
e para a gente poder depois chegar com as categorias e com os grupos, os staging groups desse tumor, para poder referenciar também no nosso laudo. Ok? Bom, acho que é isso. Volto aqui à página inicial. Agradeço muito a atenção de vocês nesses 30, 40 minutos. A gente vai abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, põe no chat. Elson, não sei se você já viu alguma pergunta, pode me dar um auxílio aqui. Fábio, obrigado, muito obrigado pela apresentação. Eu queria aproveitar que a gente ainda está com um bom quórum para mostrar para vocês rapidamente aqui, se você pudesse, Fábio, liberar. Tá? Eu vou... Sim. Perfeito, obrigado. Eu vou mostrar só para vocês aqui o local exato onde vocês podem fazer adesão ao StudyX através da SPR, tá? Fábio, se puder me confirmar se estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Então, tá. Então, aqui a gente tem o site principal da SPR, vocês todos devem conhecer, e tem esse banner aqui que ele fica rotando aqui várias ações, tá? Então, essa é a parceria da StudyX com a SPR. Vocês podem clicar nesse banner. O link direto a esse site aqui também está no chat, se vocês quiserem anotar. E aqui a gente tem toda a informação sobre o que é o StudyX, em resumo e tudo, onde vocês devem ter conseguido esse link para participar dessa call de hoje, desse webinar. E aqui a gente tem a informação para adesão ao StudyX. Então, vocês clicariam aqui na adesão ao StudyX, tá? Aqui ele tem as instruções informando o período de acesso e tudo. E aqui esse botão que permite que você faça a sua adesão. Então, clicando nesse botão, que ele leva para um site, digamos, interno, vocês vão colocar o CPF de vocês, enviar e vão preencher as demais informações. Em alguns casos, ele pode passar antes por uma tela de seleção de idioma. Então, se vocês estão no Brasil, se são brasileiros, podem colocar a bandeirinha do Brasil, o que fala em português, e vão fazer a sua inscrição. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente recomenda que vocês mandem um e-mail para o contato principal da SPR, tá? Para que eles possam verificar por que vocês não estão conseguindo fazer o registro. Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu e eu agradeço muito por ela. Então, é isso. Eu não sei se você deseja falar mais alguma coisa, Fábio ou Juliana, pela SPR. Eu estou jogando aqui no chat o e-mail, tá? Que as pessoas podem entrar em contato caso elas tenham alguma dúvida a respeito da adesão, que é o inscrição, mas sem cedilha e sem tio, inscrical@spr.org.br, que lá as pessoas podem entrar em contato para tirar suas dúvidas a respeito da adesão ao StudyX. Eu vi que o Elson jogou também os links lá, caso vocês tenham algum interesse em ver como está a parceria da SPR com a Elsevier, vocês podem entrar diretamente lá no site. Não precisa ser necessariamente pelo banner, pode ser também ali pelo menu de educação digital, que às vezes acredito que até seja mais fácil. E também queria avisá-los que esse webinar vai ficar gravado e vai ser disponibilizado lá no nosso canal de YouTube e também na página do StudyX, a gente vai colocar lá também. E obrigada, viu? Obrigada, Fábio. Obrigada, Elson. Imagina. Olha, tem uma perguntinha aqui rápida. Será que a gente tem um minuto ainda? Tem Claro. uma pergunta do Dr. Diego Nascimento dos Santos. Muito obrigado, Dr. Diego. Ele gostaria de saber se há na plataforma uma parte de anatomia radiológica. Anatomia radiológica. Sim, quer dizer, a gente tem os tópicos de anatomia dentro... Sua tela não está compartilhada, tá, Fábio? Tá, peraí. É verdade. Peço desculpa. Eu vou voltar aqui a compartilhar. Então, se a gente fizer aqui, peço desculpa, uma exploração em qualquer um dos tópicos, a gente sempre vai ter aqui o tópico de anatomia. E esses tópicos de anatomia, apesar de muitas vezes aparecer essas imagens tipo livro-texto, né, bem standard, a gente tem aqui o enfoque, não sei se isso responde exatamente à pergunta do doutor, mas a gente tem a parte de imagens da anatomia e toda a descrição tem um enfoque radiológico, ou seja, o ideal aqui é a gente realmente explorar essas imagens, onde são imagens reais de vários métodos de aquisição da imagem, né, tomografia, ressonância, ultrassom, com as estruturas anatômicas desse órgão, dessa seção, descritas aqui. A única limitação, que às vezes também é uma pergunta que a gente tem, é que não é
digamos, uma funcionalidade de 3D, ou seja, isso é uma imagem plana, 2D, a gente não tem como profundizar, digamos, os cortes ou nem fazer um jogo ali dos eixos para ver como que isso iria progredindo. Essa é uma área que eventualmente a gente pode estar evoluindo, mas por enquanto a gente tem mesmo imagens estáticas 2D, mas a ideia é que não só essas imagens aqui, que a gente tenha imagens mesmo, por exemplo, essa daqui, que é de uma radiografia dos pulmões, entendeu? Então, não sei se isso responde exatamente se é isso que o doutor quer dizer com a parte de anatomia radiológica. Eu entendo que seria isso, mas se ele tiver qualquer dúvida, pode também voltar a pôr no chat ou se explicar um pouco melhor, ou enviar algum e-mail para a gente, ou via SPR, que a gente também tira essa dúvida. Fábio, você encontrou essa anatomia do tórax, né, através daquelas categorias primárias, né, categorias principais. Tem alguma forma de encontrar no buscador também, da caixa de busca? Se a gente fizer uma busca pela própria descrição do órgão, então, igual eu fiz no começo, que eu procurei a massa no fígado, se eu colocar só fígado, só liver, normalmente os primeiros hits, os primeiros resultados que saem, é realmente a parte anatômica que tem essa figura aqui, que parece uma figura humana em verde. Então, toda vez que a gente fizer uma busca, e a gente pode também, isso é uma coisa que eu acabei, acho que não comentando, e bom que a gente tem essa pergunta, se eu, por exemplo, fizer uma busca e quiser filtrar e ver só informação anatômica, não quiser ver diagnóstico diferencial, ou vice-versa, se eu quiser ver só um diagnóstico diferencial, basta eu vir nesses botões aqui na parte superior e fazer um clique em cima do ícone desse diagnóstico, desse tipo de conteúdo. Então, se eu quiser só a parte anatômica do fígado, que foi o termo de busca que eu fiz, eu clico nesse bonequinho verde, que é a parte anatômica, e vocês vão ver que ele elimina todo o resto de resultados, de tópicos, e me deixa só a parte anatômica, nesse caso do fígado, do enfoque mais generalista, no enfoque de ultrassom, tem aqui o sistema biliar, que poderia estar relacionado com a parte do fígado, cavidade peritoneal, gastroduodenal, embriologia do abdômen. Então, todos esses tópicos que tem aqui o bonequinho são da parte anatômica. Se eu pré-visualizar eles, eu vou ver que aqui eu tenho algumas imagens, ok? Nesse caso é uma parte mais embriológica. Mas se eu for aqui na cavidade peritoneal, eu vou ter imagens radiológicas reais, ou seja, não só de livro-texto, de boneco, né, digamos assim, de desenho, mas eu tenho aqui imagens como sairia numa imagem real. Ok? Mas é assim, para fazer a busca, a gente pode fazer a busca ou pelo nome do órgão, ou filtrando e mantendo só a parte anatômica. Se eu fizer um clique de novo, eu deixo de filtrar e volto a ter todo o conteúdo com o resto de conteúdos, de tipos de diagnóstico, né? Perfeito, Fábio. Deixa eu só repassar uma outra pergunta da doutora Andréia, tá? Ela perguntou qual seria o canal do YouTube que disponibilizará o atual vídeo e está postado aqui no chat, tá? E outra radiologista, né, da Examine Agora, perdão, falou que tentou aderir pelo site da SPR e não aparece STADX. Então, eu coloquei o link aqui novamente e nós vamos encaminhar essas observações para o pessoal da SPR para que eles possam contactá-los, tá bom? Eu não sei se há algo mais, Juliana, ou se nós já declaramos encerrado o evento. Acho que vale só lembrar para o pessoal que para garantir a licença anual, né, que vai começar no dia 30 de setembro, seria bom fazer adesão até o dia 30 de setembro, né? Só lembrar desse prazo aí. Uhum. Acredito que é só mesmo. Tá. E a informação importante também é que as licenças estão... a gente está conseguindo uma boa quantidade, né, de usuários interessados, já assinando, e que as licenças são limitadas. Então, isso foi liberado através de lotes, né? Então, é importante que quem realmente tiver interesse efetivo, que já faça a sua aquisição o quanto antes, para garantir. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, obrigado, Fábio, Juliana e todos os participantes. Obrigada. Ótima noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado.